Que é a base do que eu gostaria de falar para vocês. Vamos ler de novo. Versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Glória a Deus. Então, o que é que a gente aprende com esse versículo aqui? Em primeiro lugar, que a terra, ela não era santa, ela só passou a ser santa a partir do momento que a presença de Deus estava nela, não é isso? Sim. Então, com a presença de Deus, a terra passou a ser santa. E o que Moisés fez imediatamente? Tirou as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque a terra passou a ser santa. Glória a Deus. E o que significa tirar as sandálias? Por que Moisés, com muita humildade, tirou as sandálias? Porque era costume naquela época que as pessoas, em reverência a Deus, fizessem isso. Porém, o mais importante desta passagem é que quando Moisés se encontrou com Deus, a vida dele então passou a ser totalmente diferente, porque a partir desse encontro Moisés deixou o velho homem e passou a ser um novo homem. E a partir daqui, com o chamado de Moisés, é que nós sabemos tudo que ele fez pelo povo de Israel. E a pergunta que eu deixo aqui é essa: quando ele tirou as sandálias, ele tirou as sandálias do velho homem. Por quê? Porque ele estava pisando agora numa terra santa. E a partir do momento que ele se encontra com Deus, ele passou a viver em santidade. E aí, querido, não dá para voltar atrás. Você teve encontro com Deus? Sim. Sim? Amém? Então, se você teve encontro com Deus, você não pode mais voltar atrás. A tua vida é daqui para frente. Você tem que viver em santidade. Amém? Porque Deus entrou na sua vida e a presença dele muda. Glória. Mas eu não mudei. Mas você mudou. Você sabe que você mudou. Você já não é mais como você era antigamente. Você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa nova. Mas eu não percebo essa mudança em mim. Você pode não perceber essa mudança em você, mas muita gente já percebeu. Só que não tem coragem de falar para você. E você crê nisso? Ora, se você agora se examinar, nós vamos fazer isso hoje, por causa da ceia, tá? O que você era antes de Cristo e o que você é hoje, depois de Cristo? A palavra diz que você é uma nova criatura. Você agora é chamado Filho de Deus. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Você mesmo? Você acredita? Você tem fé para acreditar? Essa é uma palavra muito forte, queridos. Ora, aconteceu na vida de Moisés. E aconteceu também na vida, sabe de quem? De Josué. Vamos ler no livro de Josué uma passagem semelhante. Josué capítulo 5. Vamos lá. Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. Amém? Vamos lá. Deus aparece a Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu Josué, respondeu Deus: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o resto em terra, o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Glória a Deus. Novamente aparece aqui o descalçar as sandálias. Ou seja, Josué também teve que descalçar, teve que tirar as sandálias. Por quê?
Porque da mesma forma que Deus apareceu a Moisés, Deus agora aparece a Josué e fala: Josué, a partir de agora, você teve encontro pessoal comigo, agora você é o quê? Agora você tem que andar em santidade, você é um novo homem, você agora é um conquistador, você agora vai fazer a minha vontade, você vai fazer com que esse povo aqui entre na terra prometida, porque Moisés trouxe o povo até aqui, a partir de agora você que vai levar o povo para dentro da terra prometida. De novo, as sandálias aqui fazendo o papel, mostrando, sendo uma simbologia do que nós precisamos fazer: tirar as sandálias do homem antigo e ficar descalços, para a gente poder sentir a presença de Deus na nossa vida, para que nós possamos viver em santidade. Eu tirei as sandálias, agora eu vivo em santidade. Eu preciso viver em santidade, porque eu tive encontro com Deus. Moisés, Josué. Amém? Amém. E agora? E Jesus Cristo? Também tem passagem semelhante no Novo Testamento. Olha que bênção. Vamos ler? Glória a Deus. Vamos ler. Vamos para o livro de Marcos. Marcos capítulo 6. Agora nós vamos ver Jesus falando aqui, né, sobre viver em santidade. Marcos capítulo 6, versículos 7 a 11. Amém? Amém. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem duas túnicas. Recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Olha o que Jesus está falando aqui. Discípulos, ide, vão pregar, vão abençoar, entre nas casas, falem de mim, ministrem a bênção na vida das pessoas. E se alguém não quiser, e se alguém simplesmente ignorar ou repelir vocês, quando vocês voltarem, sabe o que vocês fazem? Vocês tirem, batam o pó dos pés e também tirem o pó das roupas. Por quê? Porque se rejeitaram a vocês, é porque eles não querem viver uma vida em santidade. Amém? Amém. Jesus falando. Eles não querem viver em santidade, mas vocês, apóstolos, vivam, vocês têm que viver, vocês têm que continuar pregando. E os apóstolos faziam isso, porque Israel era considerada terra santa, e quando os apóstolos iam para alguma outra cidade, e quando voltavam, o costume deles era realmente tirar o pó dos pés, para dizer que aquele mundo era um mundo impuro, e agora eles estão vindo para a terra santa. Israel, aquela que Deus deu para aquele povo. Glória a Deus. Veja a importância de viver em santidade. Moisés, Josué, os apóstolos, e outros atores da nossa Bíblia, autores da nossa Bíblia, pessoas que abriram mão das suas vontades, das suas necessidades, para viverem em santidade. Amém? Amém. Muito bem. E agora? Como o cristão é santificado? O que deve passar agora na cabeça de nós? E eu estou pegando para vocês, mas para mim também. Como o cristão pode ser santificado? Eu posso dizer para vocês e afirmar, como o pastor disse logo no começo da pregação aqui: ficar em casa o dia inteiro orando e jejuando
não é sinal de que você está em santidade. É bom que seja assim, é uma bênção. Você está, buscando a Deus, mas isso não significa que você está em santidade. Claro, como assim? Vamos lá. O que vem a ser a palavra santidade? O que significa santidade? Santidade significa ser consagrado e separado para os propósitos de Deus. Você é consagrado e separado para os propósitos de Deus? Amém? Eu sou, mas não... ainda eu queria entender o que significa ser separado, o que significa ser consagrado a Deus. Muito bem, vamos aprender com o apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo é fera, desculpem a linguagem, mas esse apóstolo instruído por Deus, ele fala tanta verdade para as nossas vidas, que a hora que a gente lê a Bíblia e começa a estudar, a gente agradece a Deus todos os dias, porque ele escreveu o que escreveu. Vamos então entender como os cristãos são santificados. Primeiro, você tem que se separar do pecado. Ou você, não pode estar com o pé na igreja ou no mundo. Acho que já falaram para vocês, o crente Raimundo, não é? Você tem que estar separado do pecado. Não tem jeito. Você quer viver santidade? Separe-se do pecado. E pecado, hein? O pastor aqui já falou isso várias vezes sobre pecado. Mas vamos ver alguns em particular. O apóstolo Paulo, no livro de 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 5. Eu vou ler. Amém? Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, essa primeira orientação do apóstolo Paulo é em relação à prostituição, ou melhor, relacionamento conjugal. Você quer viver em santidade? Então você respeite a sua casa, você respeite a sua mulher, você respeite o seu marido, honre o seu marido, honre a sua esposa. Não adianta viver na prostituição, porque isso é um dos maiores males que existe neste mundo. Porque a gente sabe que hoje o que mais tem em todas as áreas, em todos os lugares, é o que? É alguma orientação, alguma coisa que esteja falando sempre em experimentar algo diferente daquilo que você faz. Você abre a internet lá e sempre aparecem moças e rapazes totalmente diferentes daquele que você tem em casa, não é? Pois eu posso garantir para você que aquela artista, atriz de novela, aquela mulher que é bombadona, ela também tem celulite como a sua. Você acha que ela é diferente da sua mulher? Você acha que ela tem mais ou menos defeitos do que a sua esposa? E o bonitão, aquele garotão, o cara tem 20 anos de idade, no começo, você quer compará-lo com a sua esposa, com o seu marido que tem 40? Não dá para comparar. Mas nem por isso você vai buscar nisso
ou naquilo, ou nela, ou naquele, algo para satisfazer a tua vida, satisfazer a tua necessidade. Pode ter certeza que você não precisa. E se você tiver vontade de fazer isso, dá 3 pulinhos, olha para o céu e fala assim: meu Deus, não permita com que eu me envolva com isso. Amém? Amém. Paulo está falando aqui: honra a tua família. Quer ser santo? Cuida dela. Quer ser santo? Não dê bola. Não dê bola. Deixa passar. Não se envolva. E olha, é melhor você se desligar. Se tem alguma coisa no teu coração que está começando a coçar, você já está meio que começando o envolvimento. O envolvimento pode ser através do WhatsApp, pode ser através do e-mail, pode ser através de um convite para tomar um café ali no setor da tua empresa. Se você está pensando nisso, corta já, para que essa maldição não entre na tua vida. Eu conheço vários casos de pessoas que abriram o coração para uma oportunidade dessa, e agora eles não sabem nem o que fazem. E não adianta você falar, quanto mais você fala, parece que a pessoa faz o contrário. Uma pessoa que trabalha comigo lá na mesma região lá de São Paulo, é um gerente de uma agência que entrou numa vida dessa, porque quis experimentar algo que não era apropriado e adequado. Situação atual, ficou sem as duas, com 2 crianças pequenas, tá? E a mulher foi embora, foi trabalhar, foi morar lá em Goiânia, e ele ficou em São Paulo lá, largado, arrasado, detonado, porque quis experimentar algo diferente. E aqui imagino que vocês devem conhecer vários casos assim, e eu também tenho certeza que o pastor vive orando para que muitos casais se reconciliem por conta desse pecado que entrou na vida deles. É duro, mas você não pode voltar atrás. Você aceitou a Cristo, você teve encontro com Ele, você tem que seguir, você tem que continuar a sua vida. Está casado? Respeite. Não está ainda? Peça a Deus um casamento, e Ele vai dar. Para mim deu. E glória a Deus, ela está lá, a esposa está aqui, abençoada, tá? E me ajuda, me fortalece no dia a dia. E amanhã eu volto para São Paulo para trabalhar, e ela vai ficar aqui mais uma semana com a família. E eu já não sei o que eu vou fazer durante a próxima semana, porque ficar sem a minha tiazinha lá vai ser difícil nessa semana. Mas sábado, se Deus quiser, eu volto para cá depois de uma semana de trabalho. É assim, é difícil, tá? Mas é importante você saber disso. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus conhecimento. Não permita que essa maldição entre na vida. Corta logo. Corta logo. E se você conhece alguém, orienta e fala: corta logo. Vem para a igreja. Vamos orar por você. Pastor, vamos lá na casa dela. Vamos orar por essa vida antes que essa família se destrua. Por quê? Porque o que o diabo quer é que os casais sejam separados. Você acha que o diabo quer ver os casais indo para a igreja com seus filhos, agradecendo, orando e vivendo uma vida abençoada? Não, muito pelo contrário. Ele quer destruir, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar o quê? As bênçãos. Matar o quê? Matar você, de você morrer, só se Deus permitir. Matar os teus sonhos. E destruir o quê?
destruir a tua vida. É isso que ele veio fazer. Amém? Amém. Mas não parou aqui. O apóstolo Paulo, como eu disse, ele vai mais em frente. Vamos ver em relação aos relacionamentos entre cristãos. E no mesmo capítulo aí 4 de Tessalonicenses, dos versos 6 ao verso 9, diz assim: e que, nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Versículo 9: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. No relacionamento entre cristãos, o que é que você tem que fazer em primeiro lugar? Amar. É a base da santidade. Você vai ter santidade se você amar o seu irmão. Se você ama, você trai? Não trai. Você não trai a confiança do seu irmão. Se você ama, você mente para ele? Não, pastor, às vezes eu omito. Eu não minto. Qual que é a diferença entre omitir e mentir? Que mais? Não cometer fraudes. O que significa não cometer fraudes? É você ser transparente com o seu irmão, você falar para ele as coisas que ele precisa ouvir. Ou se o seu coração ele está com alguma coisa te incomodando, fale, converse com ele. Não fraude a confiança dele. Nossa, eu trabalho em banco, você sabe disso. E fraude é o que mais acontece entre as pessoas. Sabe o que significa fraudar pessoas? E isso é um negócio que me deixa muito, mas muito triste e preocupado com o que acontece por aí. Eu trabalho numa agência lá em São Paulo, que atende clientes, pessoa física, clientes que tem muito dinheiro. E olha, a cada dia algum familiar quer fraudar o seu avô, o seu pai, o seu filho, a sua esposa, a sua avó. Quantas pessoas aparecem com algumas assinaturas lá dizendo: olha, o meu avô autorizou a transferir o dinheiro da conta dele para a minha. Maridos que vão lá, né, e querem fraudar as suas esposas, esconder o dinheiro delas. Filhos e netos que não veem a hora, né, de seus pais ou avós morrerem mesmo, porque se eles morrerem, para quem que vai ficar o dinheiro? Coisas impressionantes, coisas absurdas. E pior é que quando eles vão lá, e vai filho, e vai neto, e vai avô, e vai pai, todo mundo lá na agência bancária conversar com os seus respectivos gerentes, parece que está tudo beleza. Ah, esse é meu neto, esse é meu filho, olha, tá vendo, meu filho, ele faz pós-graduação, ele agora quer viajar para Harvard, ele quer estudar nos Estados Unidos, né? O vô falando, o pai falando assim, com muita, enchendo a boca do lado positivo, né? Orgulhoso do seu neto, orgulhoso do filho, e o filho não vê na hora que o vô morra para ficar com todo o dinheiro da família. Por isso é que as pessoas não conseguem viver em santidade. Adianta você ter uma vida na igreja, uma vida em santidade, buscando a Deus, e ter decisões assim, e querer isso no teu coração? É possível? Não dá certo, não casa. O cristão não pode ter vida dupla. Amém? Ou ele está com Deus, ou ele está sem Deus.
você teve encontro com Ele, você não pode voltar atrás. Busque a santidade, é um processo. Vocês estão vendo aqui? Vamos mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Agora nós vamos ver Pedro. Olha só, Pedro, o pastor também disse no começo da mensagem aqui, falando sobre Pedro, um pescador, uma pessoa dócil, ou Pedro era, como nós falamos na gíria aí, ele era agitado, ele era meio áspero, não é? Para não dizer grosso. Era uma pessoa que não tinha muita educação. Mas olha o que Deus fez na vida dele. Vamos ver na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui para a gente ver o que Pedro está falando para nós em relação à santidade, hein? Aquele Pedro que era barra pesada. Vamos lá. Capítulo 1, versículos 13 a 16. A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E agora, versículo 22, um pouquinho mais na frente: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, nós precisamos ser testemunhas vivas, porque nós temos o Espírito Santo na vida da gente. Como é que eu tenho o Espírito Santo e não vivo em santidade? Como? Não dá certo, não casa. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu preciso viver em santidade, eu preciso tirar as sandálias do velho homem, e preciso que a minha vida seja consertada em muitas coisas assim. Eu preciso talvez mudar a forma de eu falar, eu preciso mudar os meus pensamentos, eu preciso mudar as minhas ações. Pedro fala, são procedimentos. Procedimento, ele é o que? Ele vai acontecendo, são ações que eu vou adotando dia após dia, crescendo, me aprimorando, buscando ser o que? Santo, assim como Ele é santo. E o amor? O amor aqui tem que ser ardente. Não é apenas amar, eu te amo, querido, eu te amo. É uma bênção, eu amo você. Mas é um amor ardente. Não é só dizer que ama, é mostrar que você ama, é provar que você ama, é ajudar quando a pessoa necessita, é orar por ela quando ela menos precisa. Às vezes a pessoa não sabe que precisa de oração, porque a vida dela está muito bem. E nós temos fases da vida, pastor, que a gente está bem em todas as áreas, não é? Mas tem momentos que a nossa vida não está bem em nenhuma área. Comigo acontece isso, sabia? Muitas vezes eu estou bem na vida profissional, estou bem em casa, mas tem problema lá nas finanças. Às vezes eu estou bem nas finanças, estou bem em casa, mas não estou bem profissionalmente. Às vezes está bem as finanças, na minha profissão lá está abençoada, mas em casa precisa ajustar. Por quê? Porque nós temos lá alguém que se chama Satanás, que fica toda hora querendo entrar na sua vida.
em todas as áreas. E nós temos que fazer o quê? Mantermos uma postura proativa, pedindo para que Jesus Cristo, em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os segundos, possa batalhar por nós, e que o Espírito Santo de Deus possa fazer o que Ele veio fazer aqui nesta terra, que é interceder por você com gemidos inexprimíveis. Portanto, queridos, nós vamos sentar aqui à mesa do Senhor e pedir a Deus: Deus, quão importante é estar num culto como este. Porque você sabe, Jesus deixou duas ordenanças para nós. A primeira é o batismo nas águas, e a segunda é a Santa Ceia. E eu estava meditando, pedi a Deus: por que nós fazemos a ceia todo mês? E por que não toda semana? Ora, você sabe, na Igreja Católica, na missa de domingo, sempre tem a ceia, não é verdade? E nós aqui temos uma vez por mês. E por que nós temos ceia pelo menos uma vez por mês? Para que nós não nos esqueçamos que nós temos que viver em santidade, porque nós só podemos provar e fazer parte da ceia se nós tivermos uma vida em santidade. Então, a ceia, a Santa Ceia, nos lembra de que temos o Espírito Santo, que temos que ser testemunhas vivas e que precisamos viver uma vida em santidade. Amém? Amém. Portanto, esse culto é muito importante. Quiçá, pastor, um dia que nós possamos fazer ceia sempre, porque nós sabemos quão isso é importante para resgatar em nós a importância da santidade nas nossas vidas. Amém. E eu agradeço a Deus porque nós estamos aqui. Talvez você não tenha, aquela pessoa que não pôde vir, nós sabemos, são muitos os motivos, mas eu faço um convite a todos vocês que a partir de agora, culto e ceia, vamos ligar antes para as pessoas, vamos conversar antes. Pastor, temos WhatsApp, não temos? Grupos? Pessoal, vai ter ceia domingo que vem, vamos. Por que a gente vem? Para que a gente possa lembrar que precisamos viver em santidade. Às vezes nós temos que lembrar que precisamos viver assim, porque a gente se esquece, né? É tanto problema, é tanta confusão, é tanto estresse, e a gente se esquece. A gente só vai lembrar que temos que ser santos quando chega na porta da igreja e fala: opa, agora eu vou orar, eu vou pedir perdão pelos meus pecados, a partir de agora então eu lembrei que eu sou santo, que eu preciso viver em santidade. Faça essa reflexão, peça a Deus hoje para Ele mostrar para você o que precisa ser ajustado, o que precisa ser resolvido na tua vida. Ah, pastor, mas eu tenho minha vida, olha, eu não sei o que acontece comigo, porque tem coisa que não dá certo, tem coisa que não dá certo mesmo não. Sabe por quê? Para que você possa ser dependente de Deus sempre. Amém? Glória a Deus. Ah, eu quero, meu Deus, eu estou sofrendo nessa área, meu Deus me ajuda, porque senão você se esquece muito rapidamente. Você só vai lembrar da bênção quando acontece. Depois que passou, você esquece. Você esquece o que você era, você esquece o que você já viveu, você esquece do que você passou na tua vida lá atrás, na saúde. Você esquece os problemas que você teve na tua família lá, de relacionamento. Você esquece das curas, você esquece das libertações. Você às vezes esquece que Deus já esteve com você em tantas oportunidades. Às vezes você
se esquece que Deus salvou. Às vezes nós nos esquecemos, pastor, tá? Que a gente está aqui hoje, tá? Pela misericórdia de Deus. Deus fala assim: quanto à vida, há esperança. Todo dia que eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu acordo cedo, eu vou lá para a sala de casa lá, ajoelho e falo: meu Deus, eu acordei, eu estou vivo, Glória a Deus. eu estou aqui, estou com saúde, estou bem, estou sem dor de barriga, estou sem dor de dentes, dor de cabeça. Vou colocar agora um terno, vou colocar minha gravata, vou trabalhar, tenho meu emprego. 2, tenho emprego durante o dia e dou aula à noite aí na faculdade lá. Tem uma família lá que eu passo no quarto, vejo lá a esposa dormindo, às vezes não acordaram ainda para ir para a escola, estão lá, dormiram bem. Amém? Vou trabalhar, estou respirando. Pastor, estou respirando, porque a vida, a esperança, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu também não sei. Eu não sei o que vai acontecer exatamente daqui a 2 minutos. Você sabe? Está prevista a nossa ceia aqui, mas se Jesus volta agora, e aí? Se voltar agora, quem é que fica? Será que tem muita gente por aí que vai ficar? Vai. Por quê? Porque talvez nós não falamos, nós não ministramos, nós estamos deixando fazer a vontade de Deus. Queridos, a vida, a esperança. Seja santo, busque a santidade. O Espírito Santo está com você, está em você, está nessa igreja. Porque toda vez que eu venho aqui, eu vejo a igreja cada vez com mais gente. E se eu fosse perguntar a cada um aqui, vocês iam falar para mim, com certeza vão falar: Deus me abençoou nesta semana com isso, Deus me abençoou na semana passada com aquilo. Pastor, depois de 6 meses, da última vez que eu estive aqui, pastor, fui em janeiro, e nós só pudemos voltar agora, para vocês verem como complicada a nossa vida lá, né? De muito trabalho, de muito intensa lá em São Paulo. E eu cheguei aqui, pastor, nós falamos, tá, pelo no WhatsApp, né? O pastor chega e fala assim: eu acabei de colocar incêndio no coração. Não foi isso, pastor? Ora, confesso a vocês que eu fiquei feliz. Por quê? Porque ele está aqui, firme e forte, pregando, né? Pastor de 1,60 m, com a voz, com a eloquência que ele tem, e está na frente desta igreja, é porque Deus está no controle da vida dele. Pastor, eu fiquei muito feliz mesmo de vê-lo bem, corado, saudável, depois de uma cirurgia. Por quê? Porque é a vontade de Deus na vida dele. Aconteceu, ele foi buscar a resposta e Deus usou o médico, e o médico fez o que precisava fazer, e ele está aqui hoje orando com nós à frente desta igreja. Então, queridos, você deve ter algum problema aí na tua saúde, você tem alguma coisa para resolver amanhã. Eu tenho muitas, tanto é que eu volto a trabalhar amanhã cedo, porque eu tenho muita coisa para resolver lá, tá? Mas eu só vou resolver, só vou conseguir resolver se Deus quiser que seja resolvido. E se não resolver do jeito que eu espero, vai ser resolvido do jeito que Ele quiser. E eu vou agradecer e vou testemunhar. Queridos, esta é a palavra para vocês nesta noite. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar orando por nós. Nós temos ainda muitos desafios neste final de ano. Eu e minha esposa aqui estamos batalhando muitas coisas na nossa vida. Nós temos promessas de Deus e nós gostaríamos de pedir a oração de cada um de vocês. Quando vocês forem orar, coloque este nome, né? Luiz Gonzaga e Irene, a nossa família. Nós precisamos muito das orações, porque nós não conseguimos fazer absolutamente nada sozinhos. Mas Deus sabe, Deus tem a solução, Deus tem a resposta, Deus tem
tudo que nós precisamos, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente sinta que Deus está longe, mas quanto mais você acha que Ele está longe, aí é que Ele está perto, porque essa distância que você acha que tem é justamente para que você busque mais. Queridos, vamos sentar à mesa do Senhor. Seja uma pessoa que busque a todo momento a santidade, e que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de vocês nesta noite, e que nós aqui possamos levar essas palavras para outras pessoas que também estão precisando de Jesus como nós estamos. Amém? Amém. Gostaria de chamar o pastor aqui, passar a palavra para ele.